Olá, hoje nós iremos estudar um misterioso caso descrito no livro de Marcos, nas Escrituras Sagradas. À primeira vista, quando as pessoas passam o olho lendo superficialmente, não tem nenhum mistério ali, é apenas só mais um relato. Só que para as mentes atentas nós percebemos que tem alguma coisa ali. Quando a gente vai pesquisar o que é, a gente não encontra uma resposta satisfatória. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. O caso que eu me refiro é de Marcos 14, 51, no qual ele descreve um jovem que estava vestido apenas com um lençol de linho. E esse jovem, ele se aproxima de Jesus, deixa o lençol e vai embora. Eu procurei, não tem, ninguém sabe quem é esse jovem, mas eu fui buscar, fui estudar e creio que eu achei a resposta. Bom, para iniciar essa conclusão, vamos primeiro voltar um pouquinho e ler o texto sobre o tema. O texto inicia em Marcos 14, 43 e vai até o 51, 52, depende da versão, da tradução. O título é Jesus é preso. Vamos lá. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Vocês veem que o contexto aqui é da prisão de Jesus, né? Os guardas estão levando ele, a cidade ficou toda movimentada com isso, mas de repente, do nada assim, né, surgiu um jovem com uma capa de linho, com um lençol de linho assim por cima apenas, e tentou se aproximar de Jesus. Os guardas tentaram prender ele, ele simplesmente deixou a capa para trás e fugiu nu. Mais um dia normal, né? Isso acontece. E assim que eu bati o olho, por incrível que pareça, eu já sabia quem poderia ser, mas eu não tive certeza. Bom, texto lido, agora a gente vai fazer algumas observações sobre alguns símbolos, algumas palavras específicas descritas nesse texto, para uma melhor compreensão, né? Anotei aqui algumas palavras-chave só para ter o roteiro assim, para não esquecer. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque cada título aqui, desse que eu vou falar, cada ponto é muito específico para entender toda a história, que até então é um mistério, né? Mas vamos lá. O primeiro é jovem. Quando a gente fala de jovem, pode ser de uma criança até um adulto, né, em idade militar. Pode ser um termo usado para designar uma pessoa escolhida. Ele é o jovem, ele é o escolhido, entendeu? Próximo. Significado do termo usado no texto. Tá, capa de linho. O meu tá capa de linho. Mas esse termo, essa palavra que é usada no texto, ela pode ter outras variações, entendeu? Com a mesma palavra. Então, por exemplo, tem umas bíblias que vão estar capa de linho, outras vão estar lençol de linho, outras vão estar manto, entendeu? De linho. Então, assim, é necessário a gente ficar atento à tradução e voltar o mais perto possível do hebraico, sempre que a gente puder. Porque as mais novas traduções, elas perderam muito da essência da Bíblia, sabe? O que é esse lençol de linho, esse tecido de linho? Existe uma planta chamada linho. Depois de vários processos, essa planta ela fica como se fosse um tecido, entendeu? Esse costume ele veio do Egito e lá as pessoas usavam muito. Inclusive esse linho, o linho fino, era usado para envolver os mortos, né? Aquela ideia das riquezas no túmulo e tal. E os hebreus herdaram esse costume desses tecidos de linho. E existem dois tipos principais de linho. Existe o linho comum e o linho fino, né? O linho comum, ele é um tecido assim mais grosseiro, mais da população assim, sabe? Ele não tem tantos detalhes, ele não brilha tanto, entendeu? Ele incomoda mais. E o linho fino, você percebe a distância de longe, é tipo assim,
é o tecido, entendeu? É um tecido que brilha mais, ele é mais leve, entendeu? Ele dá aquele ar, assim, de realeza, de pessoa rica. Ele é muito mais trabalhado ali, manualmente. Então, é nítido a diferença. E quando a gente volta lá atrás, a gente vai entender um pouco da história. Não é comum as pessoas se vestirem apenas com uma capa, um lençol de linho, entendeu? Tinha todo um processo, tinha todo um código de vestimenta, entre aspas, assim. Exemplo, a pessoa tinha que vestir a capa, tinha que vestir um manto, tinha que vestir um cinto, sandália, entendeu? Então não era comum, de fato não era comum usar apenas um linho, entendeu? Então tem alguma coisa aí, tem algum mistério aí. Próximo. Tentaram prender esse jovem, né? Conforme ele estava chegando perto de Jesus, os guardas tentaram prendê-lo. Agora, por que tentaram prendê-lo? Será que é porque ele estava atrapalhando? Será que é porque ele estava querendo ajudar Jesus, salvar Jesus? Será que era porque o pessoal queria a capa dele, porque era de linho fino, né? Então valia dinheiro? Será que era por isso? Venderam Jesus por dinheiro. Será que também não queriam uma capa? Então, assim, tem esse detalhe. E tem o fato também dele estar querendo chegar até Jesus, né? Isso mostra uma atitude dele, que mesmo em meio a tantos perigos, guardas que poderiam prender ele facilmente, ele quis chegar até Jesus. Ele quis ser notado. Bom, com esses elementos agora estabelecidos, com esses pontos colocados, agora a gente pode seguir no texto para a gente entender melhor esse mistério. E antes de revelar a identidade misteriosa desse homem do linho, eu gostaria de primeiro falar as 3 versões dos estudiosos, né, teólogos. A primeira versão diz que Marcos é esse cara do linho, ou seja, ele colocou ele lá porque ele sabe o que ele passou. Ele foi lá, ele acordou assustado, ele seguiu Jesus, mas ele ficou com medo, ele deixou a capa para trás e saiu. Essa é a primeira versão. A segunda versão é que Marcos criou esse personagem só para representar, tipo, o discípulo ideal que falhou, entendeu? Então, assim, né? E a terceira versão é de que esse cara é um seguidor real de Jesus Cristo anônimo, né? Que a gente não sabe a identidade, mas de fato ele andava ali com Jesus, ele seguia Jesus. Após todos esses detalhes ditos anteriormente, eu cheguei à conclusão de que o jovem do lençol de linho misterioso é, na verdade, o jovem rico, narrado no mesmo texto de Marcos e no de Lucas e Mateus, há um período atrás. E agora eu vou ler o texto de Marcos, especificamente, para a gente introduzir corretamente essa pessoa nessa teoria. Vamos lá. Marcos 10, 17. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus o olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Esse texto, ele é muito poderoso, e a interpretação tradicional vocês já devem conhecer, mas eu quero focar em um
dois versículos aqui, especificamente. Vamos lá. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente vê aqui um jovem que ele era rico, ele tinha muitas riquezas e que do mundo ele não precisava nada. Só que apesar disso, ele sempre seguia a lei de Jesus, né? A lei de Jesus. Ele obedecia pai e mãe, né? Ele amava o próximo. Tanto que Jesus olhou para ele e o amou. Então, assim, ele tinha uma dúvida no coração dele, que era sobre mais ou menos como chegar mais perto de Jesus. E ele sabia que nenhuma pessoa religiosa poderia falar isso para ele. A resposta só poderia vir de Cristo, e ele foi atrás de Cristo. Cristo disse a ele. O texto fala que ele saiu entristecido. O texto não fala que ele negou, o texto fala que ele saiu entristecido. Aqui vocês podem tirar da cartola e falar que ele não fez o necessário. Só que uma pessoa que já cumpre toda a lei e por não saber só tinha aquela a que Jesus disse, essa pessoa, ao meu ver, ela pende muito mais pro lado de realmente abandonar as riquezas e seguir Jesus do que continuar com as riquezas e deixar Jesus. Então nós temos aqui um jovem abatido por causa das duras palavras de Cristo, né, mas necessárias e reais. E o que eu digo é o seguinte, ele ouve aquilo, fica entristecido porque a riqueza era a realidade dele, e ele sai, entristecido, mas sai. E ele faz aquilo que Jesus disse, ele vá. Ele foi, venda tudo, ele vendeu e deu dinheiro aos pobres. E ele deu. E Jesus fala, volta e siga-me. E ele voltou e seguiu em Marcos 10:51, como um homem vestido de capa de linho. Agora vamos entender melhor essa história, né? Vamos desenrolar mais. Agora falando sobre os apóstolos, né? Marcos, Mateus e Lucas, os três relataram o caso do jovem rico, mas apenas Marcos relatou o caso do homem vestido de linho. E tem um motivo por isso, né? Quando a gente vai ver o texto do jovem rico na Bíblia, a gente vê que Marcos é muito detalhista. Ele colocou a seguinte frase, Jesus o olhou e amou. Nenhum dos outros apóstolos colocou isso. E foi por esse nível de percepção de Marcos, sabe? De entender os sentimentos, que quando ele viu aquele jovem retornando para perto de Jesus, ele colocou para dar um desfecho final àquela história, né? Enquanto os outros apóstolos viram uma situação mais geral ali que estava acontecendo e por isso descartaram essa situação do homem com linho, Marcos, ele falou, caramba, olha isso, ele voltou, entendeu? Eu creio que esse mistério, ele não foi expressamente nos revelado no texto ali de Marcos, justamente para que a gente pudesse nos aproximar mais do autor, entender suas intenções, seus sentimentos e ver a minúcia, sabe, a perspicácia que ele identificou os sentimentos de Cristo por aquele jovem rico, entendeu? Jesus o olhou e o amou. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas com esse detalhe, entendeu? Com essa profundidade que Marcos observava as pessoas, a gente encontra novos significados. Não que anulam os anteriores, mas que quando juntos fornecem uma visão tipo 4D, entendeu? Daquela palavra de Deus que só engrandece mais ainda o nome do Senhor. Então, é isso que eu acho o motivo. Então, é por isso que eu acho que não nos foi dado assim de mão beijada esse mistério. E é um mistério bíblico, né? Tá lá pra gente desvendar, e é possível. Eu creio que todas as respostas de todos os mistérios da Bíblia estão na Bíblia, entendeu? A chave para entender tudo é olhar a Bíblia com o amor de Cristo, buscando Ele em todos os versículos, em todas as palavras. Você desvenda tudo. Então a gente tem aqui esse jovem, né, que após escutar as duras palavras de Jesus, ele vende tudo entristecido, ele consegue muito dinheiro, ele doa tudo aos pobres, né, a quem precisa, aos necessitados, e agora ele quer voltar até Jesus. Então ele coloca a última coisa que simbolizava o velho homem nele, que era a capa de linho, né, e é uma simbologia perfeita, é uma simbologia perfeita para identificá-lo, né, até mesmo para nós leitores. Então ele coloca essa capa, né, a única coisa que segura ele do velho mundo,
segue até Jesus, os guardas tentam barrar ele, inclinando até mesmo fazê-lo desistir, mas ele continua, e ele, vendo que chamou a atenção o suficiente, ele larga a capa para trás, ele deixa a capa para trás e segue sua vida, segue seu novo caminho. Agora ele tá nu das riquezas do mundo, mas ele tá revestido da glória de Jesus, entendeu? Agora ele é um novo homem, ele vai seguir um novo caminho. Então, essa foi a minha teoria até onde eu cheguei nos estudos. Tá certo? Não sei. Tá errado? Não sei. Eu acredito que eu gosto muito dessa versão, entendeu? Eu acho que essa versão ela explica muito mais que as 3 anteriores. E é isso, estamos aqui para aprender mais, para estudar mais a palavra de Deus. Se eu estiver errado, não tenho problema nenhum em mudar a opinião, mas eu creio que essa revelação que me foi dada, ela é muito perspicaz, ela bate assim, ó, certinho, entendeu? É muito... É literalmente filme. É literalmente filme, mas não é filme, é só a palavra de Deus. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Até mais.